Então, pessoal, boa tarde. Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo? Tudo sossegado? Beleza, joia. Quem que é que tá com esse nome estranho aí hoje? É o Murilo de novo? Toda aula ele vem com um nome diferente. Murilo Teles? Então, beleza. Então, hoje, nós vamos... como na aula passada nós fizemos a atividade, onde eu mostrar um pouco do conteúdo referente a tabelas, então hoje eu vou mostrar para vocês algumas outras funções que a gente pode estar inserindo numa tabela dentro do nosso Word e como a gente faz a inserção de imagens também dentro dessa nossa tabela, beleza? Essa parte que a gente vai estar trabalhando hoje, então. Depois vocês vão pôr na prática isso. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um instante. Então, beleza, está aqui. Eu tenho uma tabela aqui, ó, que eu fiz inserindo algumas informações e inserindo uma imagem nela. O tema que eu usei é aviões, eu gosto de aviões, então eu vou usar aviões aqui nesse meu tema da tabela. Então, quais são as características que essa minha tabela tem? Pode ver que ela não é uma daquelas tabelas de listagem padronizadas. Então, o que é uma tabela de listagem? É onde todas as linhas vão ter os mesmos tamanhos e informações semelhantes. E nessa aqui, que é uma tabela de dados diferentes de listagem, então ela vai ter, é uma tabela, então pode ver que eu seleciono, ela fica com todas essas células aqui, porém, ela é dimensionada e eu tenho as funções de mescla e de tamanho da minha tabela modificados. Eu vou criar um novo aqui, ó. Eu não terminei essa daqui, então eu vou terminando também enquanto vocês vão fazendo atividade depois. Mas olha, eu tenho, o que que eu tenho? Eu tenho um título aqui, que é esse menu principal. Aqui eu tenho 3 colunas de subtítulo, então eu tenho o índice, o modelo e características. E aqui eu tenho as linhas, ó. Isso aqui é uma linha. Esse item 2 aqui, ó, é outra linha. Porém, entre um e outro, pode ver que eu coloquei uma nova linha e apaguei, mesclei, tornei das 3 células que tem aqui para formar essa linha, tornei uma e coloquei uma imagem dentro. Eu vou abrir, então, agora aqui um novo documento e vou criar essa tabela do zero. Vou começar ela de novo para mostrar para vocês como é que eu fiz essa ação ali. E depois, daí vocês vão partir para fazer algo semelhante. Eu já passo a explicação. Beleza. Primeiro, então, de tudo, o que eu tenho que saber, pessoal? Eu vou criar uma tabela. Vamos dizer que, então, eu fiz dos aviões ali. Eu vou continuar com esse tema. Depois, de vocês podem mudar. Então, eu quero ter... Primeiro, eu tenho que saber quantas informações que eu vou ter. Então, eu vou ter um número. No caso ali, eu botei que é os meus aviões favoritos, então eu vou colocar eles numerados de 1 a 5. Então, eu vou ter um número para essa minha tabela. Eu vou ter o nome do meu avião e eu vou ter informações sobre ele e uma foto. Beleza. Só que daí eu penso assim, se eu pôr tudo isso numa mesma coluna, numa mesma linha, vai ficar a minha tabela muito estranha. Então, porque a foto vai ficar muito para baixo e o texto vai ficar muito para cima. Então, eu vou pôr 3 colunas com essas informações e na linha de baixo eu vou pôr a foto. Então, eu já sei que a minha tabela tem que ter 3 colunas de largura. Ok. E linhas, quantas linhas que ela tem que ter? Então, a primeira, eu vou colocar o título, que vai ser o título da minha tabela. Na segunda linha, eu vou colocar os subtítulos, que vai ser os itens que vão ter na minha tabela.
E depois, para cada item que eu vou colocar, então vamos dizer que eu vou escolher os 5 filmes que eu mais gosto. Então, desses 5 filmes, eu vou pôr, então, cada um desses itens em 2 linhas, porque num vai os dados e no outro a imagem, beleza? Então, assim que eu vou ter que saber. Então, como eu quero 5 filmes de 2 linhas cada um, então são 10 linhas. Mais as 2 linhas de cabeçalho que eu tinha feito antes, então a minha tabela vai ter 12 linhas de altura e 3 colunas de largura. Então, eu vou vir aqui em inserir, tabela, venho aqui em inserir tabela para definir o tamanho, colunas, 3 colunas. Viu? Quem está pingando aí na tela, pode parar aí, cara. Então, 3 colunas e 12 linhas. Então, esse é o tamanho da minha tabela. Ok. Então, aqui ela foi criada padrão. Então, agora ela ainda não tem cor, ela ainda não tem a definição de tamanho, e ela ainda não tem os dados que vão estar dentro dela. Vou voltar aqui. Ó, o que eu tenho que ter? Então, o primeiro é meus aviões preferidos, é o título. E pode ver que esse título está ocupando a linha inteira. Como que eu faço, então, para fazer com que o título ocupe toda essa linha? Tá vendo quando aparece essa flechinha aqui, ó? Significa que eu posso selecionar a célula. Então, eu vou selecionar as 3 células e vou vir nessa aba Layout aqui, ó, aba Layout da tabela. E vou utilizar esse botão, mesclar células aqui, ó. Cliquei em mesclar células e pode ver que todas elas se juntaram e formaram uma só. Da Hollywood? Como assim? Então, as 3 colunas aqui, ó, formaram uma linha só. E nessa linha, então, agora eu posso fazer o texto que eu quero. No caso ali, então, vou seguir aqui, meus aviões preferidos. E agora eu venho aqui, ó, nesse botão, ó, que eu vou centralizar o texto. Ó. Aqui eu tenho o alinhamento do texto dentro da tabela. Cliquei em centralizar e ele ficou centralizado. Né, da Qatar? Verdade. Da Hollywood, eu nem sei se tem uma empresa chamada Hollywood. Então, outro item aqui que eu preciso. O que é? Eu tenho um índice. O que é esse número de índice? As colocações. Então, eu determinei colocações e vou determinar para esse é meu item que eu tenho aqui. Então, índice vai ser o primeiro. Como o índice é algo bem curtinho, eu posso diminuir o tamanho dessa coluna, porque ele só vai ter um número. Então, eu posso vir aqui, ó, por cima da minha tabela e puxar para a esquerda para ficar uma coluna bem pequenininha. Como só vai ter um número, no máximo 2, ela pode ser pequena. No outro item é o modelo. Da McDonald's é o de baixo, daí esse aqui, ó. Ali, ó, McDonnell Douglas MD-11, daí esse aqui o avião. É o de baixo, ó, item 2, aqui e aqui, entendeu? Mas acabou de almoçar, já está com fome. Então tá, aqui o modelo. Aqui eu vou diminuir mais um pouquinho, só para ele ficar num tamanho mais ajustado. Então vou puxar ela mais para o meio. E aqui eu vou colocar características. Então, coloquei os meus 3 subtítulos. Então, isso aqui é os 3 subtítulos que eu vou conter na minha tabela.
Então, agora, eu posso começar a colocar, alimentar os dados da minha tabela. Então, colocar as informações que eu preciso, né, que eu vou inserir. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho no índice o primeiro avião é o número 1, eu vou colocar o modelo, então ali está Airbus 350 900 XWB. Beleza, coloquei o nome dele e ali características. Vou pegar aqui as características dele, só vou copiar e vou colar lá. Só para não precisar fazer de novo, digitar tudo. Botão direito, copiar. Vou vir aqui, botão direito, colar. Então, tenho já o meu índice, o meu modelo e as características. Beleza. Agora, aqui nessa linha de baixo, eu quero colocar as imagens. Como que eu coloco uma imagem dentro de uma tabela? Eu posso colocar dentro de uma célula única, mas eu quero que ela fique grandona. Então, aqui, novamente, eu vou mesclar a célula. Eu selecionei toda a minha linha e vim aqui mesclar. E ele formou uma linha só. Então, agora eu tenho feito mais ou menos como vai ser a estrutura de cada item. Vou vir aqui no menu Inserir, Imagens. Vou pegar imagens online, que eu posso fazer a pesquisa por dentro do Word mesmo. Eu não preciso sair do meu navegador para pesquisar. Não sei se vocês já viram essa parte, vou mostrar então. Então, para quem tem essa opção de pesquisa. E aqui eu vou pegar o primeiro item que tem é avião, mas eu quero pesquisar sobre o avião que eu tenho. Então, é um A350. Enter. E agora ele começou a aparecer as imagens da A350 que tem aqui. Vou pegar uma aqui, pegar essa aqui. Selecionei ela e vou clicar aqui embaixo, ó, inserir. Esperando um pouquinho, ele vai baixar a imagem e ele inseriu a imagem aqui dentro da minha tabela. Então, agora a imagem já está aqui dentro. E agora aqui eu posso fazer alterações com ela. Ó. Ela colocou uma legenda aqui embaixo. Então, posso vir aqui, selecionar isso aqui e apagar. Não quero essa legenda. E pode ver que a imagem, ela está bem justinha aqui ó, na tabela, ó, tá vendo? Que ela, bem no final, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Na verdade, eu estou transformando a tabela. Então, é aquilo que eu falei antes. Eu tenho o conceito da tabela, que é uma tabela de listagem, e o jeito que eu modifico a tabela para fazer uma estrutura que eu desejar. Então, eu tinha explicado ali no começo. Ó, vou diminuir um pouco a imagem aqui. Diminuir um pouco, para ela caber bem na folha. Aqui no final, vou dar um Enter, só para ela ficar um espaço. E aqui no começo, antes da imagem, vou vir aqui em cima, com o meu cursor do mouse, deixa eu selecionar. Cadê? E dar um Enter também para ele ficar afastado. Então, pode ver que agora eu estou fazendo aqui o cabeçalho, tenho a imagem aqui, pode ver que ela não está bem no meio, então vem aqui em centralizar, que dela fica centralizada. Agora ela ficou mais no meio. E assim eu vou fazendo para os demais itens. Depois que eu tenho tudo pronto, eu posso começar a personalizar. Então, aqui agora o meu título, eu vou colocar uma letra maior, vou colocar uma letra 16. Esse subtítulo, vou colocar uma letra 14. Vou mudar a fonte, ó, vou selecionar tudo ela e vou mudar a fonte. Vamos pegar uma fonte diferente. Vou pegar, puxar uma aqui, vamos sortear uma aqui embaixo. Isso aqui. E agora posso começar a colorir. Design, vou vir aqui para preencher ela. Então, vou preencher então o cabeçalho com laranja. Esse aqui também vai ser laranja.
Vamos sim. Eu já explico como. Todo mundo vai fazer a sua. Beleza, eu tenho um item pronto, então o meu item 1 aqui está pronto, e daí agora eu posso estar fazendo. Então, o que é as duas coisas interessantes? Eu já respondo, Murilo, que a gente vai usar para fazer a nossa tabela. Então, essa questão da mesclagem, que a gente usa aqui em cima da mesclagem da célula, e desse item aqui, que é a imagem que a gente pode inserir dentro da nossa tabela. Então, eu tenho essas duas questões que eu posso estar utilizando. Então, a mesclagem e as imagens. Aqui dentro desse menu, onde mostra toda essa questão da tabela, a gente também tem alguns botões, ó, inserir abaixo, inserir acima, à esquerda e à direita. Tudo isso aqui são itens que a gente pode estar colocando na nossa tabela depois que a gente criou ela. Então, se em algum momento eu preciso inserir uma nova linha, basta eu estar selecionado aqui com o mouse e posso vir aqui nesse botão, ó, inserir abaixo, que ele cria uma nova linha. Então, se a quantidade de linhas da tabela que eu criei não foi o suficiente, eu posso estar inserindo uma nova linha abaixo. Beleza? Assim como posso inserir colunas. Eu tinha explicado, então, acho não na aula passada, na outra, que é bem mais fácil a gente inserir linhas dentro de uma tabela do que colunas, porque as linhas vai descendo na folha para baixo. E se a gente insere uma coluna, essa coluna a gente vai ter que mexer no lado dela. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar. Sempre que a gente tem uma tabela definida, o que a gente vai fazer, é sempre bom a gente saber quantas colunas que ela vai ter antes de nós começar a fazer, senão depois, claro, dá de arrumar, mas fica mais difícil. Então tá. Aqui eu poderia personalizar também, depois quando for mostrar a atividade, a minha atividade, daí eu faço outras opções, como é que eu mudei. Mas isso aqui a gente já viu na aula passada, que é como a gente modifica a borda. Então aqui a borda está preta, eu posso vir aqui, eu selecionar, então, borda, vamos pegar aqui, vermelha. Posso vir aqui em bordas e selecionar ó, todas as bordas. Então todas as bordas ficaram vermelhas. Se eu trocar a cor, ó, vou pegar um verde. Verde, venho aqui novamente em bordas e todas as bordas ficaram verdes. Lembrando, pessoal, que quando a gente vai mexer na borda, sempre a gente usa primeiro a cor. E também tem outra coisa aqui, ó, estilo da borda. Esse tem o estilo fino, simples, o grosso e o duplo. E eu ainda tenho essas opções aqui do lado, ó, que são várias outras opções de bordas. Ó. Eu tenho tracejado, tenho duplo com uma mais grossa, outra mais fina, tenho triplo, tenho essa aqui que é zebrado, ó, vamos pegar essa aqui. E pode ver que quando a gente seleciona, aparece esse lapisinho. Tá vendo que apareceu um pincel no lugar do meu mouse? Conseguiram ver? Aqui, ó. Apareceu um pincel. E agora eu vou clicar, ó, em todas as linhas que eu clicar, tá vendo que onde eu estou clicando, ele está ficando trocando a linha. A minha linha está ficando zebrada. Então, quando aparece esse pincelzinho aqui, significa que a gente pode modificar a estrutura da nossa tabela a partir dessa opção que a gente selecionou de borda aqui. Se eu quero cancelar, eu só venho e clico ESC do meu teclado. Então, agora voltou o mouse normal, voltou o cursor normal aqui na minha tela. Se eu quiser mudar, então eu posso vir aqui novamente, selecionar, eu vou selecionar aqui com essa borda, e agora eu venho e clico de novo para ela voltar ao normal.
Então, essa parte da personalização aqui, ó, pode ver que ela é um pouco mais chatinha. Então, a gente tem que ficar clicando em todas as células, em todas as linhas que a gente quer mudar. E aqui embaixo eu tenho a espessura. Pode ver que eu tenho várias espessuras de linhas. Então, por exemplo, eu posso pegar uma linha grossa para dividir entre o final de um item e outro. Então, ó, posso colocar aqui, ó. Então, eu sei que dessa imagem aqui para baixo já é outro item que vai estar na minha tabela. Beleza? Vamos fazer, então? Então, o Murilo pediu ali, ó, que a gente vai fazer de avião. Então, vocês façam do que vocês quiserem. Então, o que vocês acharem interessante, vocês podem estar fazendo. Os meninos quiserem fazer de carro, de moto, de jogador de futebol, do que é? Loli? O que é loli? De cachorro. As meninas, se quiser fazer de filme, série, ou se a menina gosta de carro e quiser fazer de carro, tanto faz. O assunto que vocês quiserem fazer é a gosto de vocês. Então, vamos pegar e vamos fazer tipo um top 5 coisas que você mais gosta de um determinado assunto, tá bom? Eu tenho o link aqui, ó, deixa eu só pegar. Só parar o compartilhamento. Não, qualquer coisa mesmo. Não sendo algo que machuque as pessoas, fique à vontade. Já vejo ali a pergunta, só deixa eu copiar o link e mandar para vocês verem o que fala na atividade. Então, ó, lá na atividade fala assim, ó, cria um documento com tabela semelhante ao modelo abaixo, então tem esse modelo que eu criei, porém utilizando um tema diferente do modelo. Faça sobre o que mais lhe agradar, carros, filmes, jogadores de futebol, atrizes, séries, motos, livros, animais e etc. O que for mais interessante para você. Lembrando de personalizar também ao seu gosto e determinar ao mínimo 5 itens na lista, beleza? Esse é o título da tabela. Sim, tem que ter imagem. Você tem que usar, fazer daquele modelo ali. Claro, você pode personalizar, fazer algumas outras características, pode mudar um pouco a posição do texto, a posição da imagem, mas o interessante é ter as informações. Se vocês quiserem fazer uma coluna a mais, então aquilo ali é um exemplo. Mas se vocês quiserem, por exemplo, pôr mais de uma coluna e pôr a imagem do lado em vez de embaixo, pode fazer também. Mas tem que ter a imagem dentro dessa tabela. Já é?